Hoje o Pelas Ruas da Minha Cidade está aqui no coração de Florianópolis para conversar com o maior colunista social de Santa Catarina, Zuri Machado. Zuri, bem-vindo ao Pelas Ruas da Minha Cidade. Obrigada por receber a gente aqui na tua casa. Eu é que agradeço a sua gentileza, o seu carinho e por se lembrar de mim, porque eu conheci você menina e depois nunca mais vi. Eu era amigo do seu pai, né? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Zuri, 60 anos de colonismo social. Sim, eu escrevi 60 anos. É assunto, hein? É assunto, é. Como é que tu começou? Eu tinha 23 anos. Pois é, como que começou isso? Eu tinha 23 anos e eu era funcionário da estatística nessa época, quando comecei. E depois eu passei para a Assembleia, né? Mas o meu primeiro emprego aqui foi na Modelar, com o seu Jacques Schweidson, que eu preparava os móveis que vinham, né? Eu botava em exposição, limpava e botava em exposição, né? De forma que depois, então, a gente foi passando, né? E eu tive um padrinho muito bom, que foi o Dr. Aderbal Rambo da Silva, né? Que foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... Foi um segundo pai, né? Ele conseguiu uma vaga para mim e eu fui para a estatística. Depois fiz o concurso, entrei assim pela janela, né? Depois fiz o concurso, fiquei estatístico. Depois de 9 anos na estatística, eu fui convidado para ir para a Assembleia. Aí eu consultei com ele, né? E ele disse, olha, você vai ver se existe a vaga mesmo, né? Se existir a vaga, você assume, porque você vai ganhar mais, é um emprego melhor, mais garantido e tal. Então, assim eu fiz, né? E deu certo, graças a Deus, deu certo. Né? Zuri Machado é sinônimo de elegância em Florianópolis. Não, eu tinha que estar mais arrumado, né? Porque eu fazia o cerimonial da Assembleia, né? Então era claro que eu tinha que estar de gravata e de terno arrumado, porque atendia a presidência, né? E ele recebia as autoridades, né? Eu recebia a autoridade de todo mundo, né? Que chegava na Assembleia, né? E conduzia ao gabinete, né? Para o presidente. E lá eu via o que servia café, essa coisa toda, né? Tinha os garçons, tudo que ficavam sobre a minha responsabilidade, né? E eu mandava tudo isso, que eu comprava uniforme para eles, tudo isso, né? Como tinha também as meninas para fazer a recepção, né? Quando tinha grande recepção, precisava meninas para orientar as pessoas, né? Aonde sentar, aonde podia ficar, né? Então eu que preparava essas meninas, educava essas meninas da maneira que devia, sentar, conduzir uma pessoa, né? Olha, que maravilha. Eu fazia tudo isso, sabe? Porque eu tive no Itamaraty, no Rio, sabe? Passei não muito tempo, porque também não precisava, sabe? Eles me disseram que não precisava tanta coisa. Achavam que eu já era formado, sabe? Porque veio lá do Itamaraty, então. Isso. Antes de ir para o Itamaraty, eu dei posse ao Celso Ramos, né? Ao doutor Celso Ramos, né? E depois o Ivo Silveira, ainda na Assembleia que era na Polícia Militar. Então ali não era uma casa própria, né? Tinha que dar um jeitinho, arrumar. E eu gosto muito de decoração, de arrumar, né, as coisas. Então eu recebia as pessoas, conduzia até onde devia, né? E o presidente pediu para mim fazer isso, né? Claro que eu peguei uma das meninas, né? Orientei também e ela me ajudava, né? E depois eu fui ao Itamaraty, então
eles pediram que eu assistisse às sessões e visse as coisas e tal, né? Tudo. Me deram muitos livros, né? E eu trouxe os livros, li, mas fiquei uns 15 dias, eu fiquei no Rio, sempre indo lá, né? E eu tive um padrinho também muito bom que me conduziu lá, que foi o doutor Joaquim Guilherme da Silveira, que é dono da Bangu, um homem muito, além de rico, um homem muito prestigiado, né? De forma que eu também já trabalhava com a Bangu. Aliás, essa época da Bangu aí foi uma época bem especial na tua vida, Foi né? uma época muito especial. Conta pra gente. Porque da Bangu eu conheci o doutor Joaquim e ele conheci no Rio, numa boate. E ele pediu que eu fosse ao escritório dele, que ele queria falar comigo. Eu fui, isso no Rio, uma ocasião que eu estava no Rio. E a gente, por acaso, estava na mesma boate, né? Então ele disse para mim, você quer assumir essa responsabilidade de cuidar do estado de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande? Porque eu me dava com os cronistas, né? E essas festas eram dadas aos cronistas sociais. Eles é que conseguiam o clube, né? E o clube apresentava as moças, né? Escolhia as moças para eleger a Miss Elegante Bangu, né? Então, e eu assumi, né? Aí viajei muito, foi onde eu fiquei mais conhecido, né? Viajava muito, né? Viajou uma porção, né? Muito. Eu praticamente conheci o Brasil, né? E, graças a Deus, fora o exterior, né? Depois também, que eu viajei muito também. Mas foi uma época que me deu muito prestígio, né? Aí levantou muito, né? E a gente fazia os desfiles aqui, como a primeira foi a Laíla, né? Que isso... Você sabe que foi uma mulher linda, né? Na época ela foi uma mulher linda, né? Tão linda que um cronista social lá, Jacinto de Tormes, disse: Deus deu tanto a uma pessoa, né? Beleza, elegância, classe beleza, elegância e postura. Porque isto é muito importante na beleza, né? Sim. A postura da pessoa. A pessoa fica bonita. A pessoa, numa postura bonita, pode não ser bonita de cara, de rosto, né? Não pode não ser bonita, mas fica bonita porque completa, né? A gente olha, vê né? Então, isso tudo são coisas que eu aprendi, né? E escolas que a gente tem, o meio que a gente vivia, né? Na vida então, mesmo, tu aprendeu, né, Zuri? A vida me ensinou muito, sabe? Ensinou, me ensinou muito. Porque eu mesmo não sou formado. Não aprende em escola, não? Não se aprende em escola. Não se aprende em escola, absolutamente. E eu tive pouco estudo mesmo, sabe? Eu tive primário, né? Tive primário, ginásio, né? Só. E eu não podia, porque meu pai não tinha condições, né? Meu pai não tinha condições de me manter em colégio, né? E tudo isso. Depois, eu estudei no colégio em Tijucas, mas o meu pai era sapateiro. Ele pagava o colégio com o conserto dos sapatos das freiras. Que maravilha. Você vê como era a vida da gente, né? E hoje a gente tem, graças a Deus, né? Tudo foi muito bom. Depois ele foi nomeado assim para Singer, para representar a Singer nos 3 estados aqui, dos 3 estados do Sul. Né? Então foi quando a gente passou para Florianópolis, né? Eu tinha uns 14, 15 anos, uma coisa assim, né? E a gente começou a lutar, tinha 2 irmãs e um irmão também, né? Elas se formaram em educação física, foram ser professoras. E o meu irmão era bem pequeno. E depois elas casaram também, foram embora, sabe? Eu fiquei sendo filho único. Todo mundo pensava que eu era filho único, porque as pessoas não viam ninguém da minha casa, né? Eu era filho único.
E muito bajulado, né? Imagina. Isso, então, muito bajulado, mas minha filha, os recados que eu recebia, os conselhos que eu recebia antes de sair, era enorme, né? Meu Deus, mesmo? Quais eram os conselhos? Quais eram? Mas isso faz parte, né? Claro, Fazia filho parte, único, né? Eu era como filho único, né? Não tinha ninguém aqui, que meu irmão depois casou também, muito jovem, ele casou, né? Fez a sua vida diferente, né? Tudo, não tinha nada de sociedade, de coisa, era outro meio, né? Mais simples. E eu então, meus pais prendiam. Aliás, eles não queriam que eu fosse jornalista. Eu nunca, Cláudia, cobrei R$ 1 de uma pessoa, nem admitia que a pessoa me desse. Se a pessoa quisesse me dar um presente, mandasse na minha casa. Isso era uma coisa diferente. Como tenho muita coisa aqui, são presentes, né, que ganhei de senhoras e de festas que eu ia. Naquela isso, época, né? as pessoas já pagavam para aparecer o Mas, nome na coluna mas se social? quisesse, né? Se quisesse cobrar, porque perguntavam quanto era, né? Mas não é possível que o senhor veio com fotógrafo e tal, isso e aquilo. Não tem nada, né? Nunca cobrei nada de ninguém, nunca. Né? E no meu serviço de cerimonial, que podia ter sido um homem rico, né? Porque imagina, eu as pessoas fazia as compras. qualquer coisa para ter um nome na coluna do Zuri E Machado. eu fazia as compras, né? Da Assembleia, tudo, viajava, fazia as compras, tudo, né? Encomendava as coisas, ia para Pomerode para encomendar as louças, né? Que eram tudo marcadas com a Assembleia. E ainda tem lá o Cristo Redentor, que fui eu que mandei fazer. Aquele Cristo Redentor fui eu que mandei fazer lá em Pomerode. Que lindo, que legal. Foi a Assembleia Nova, né? Então, para mim, foi tudo assim crescendo, sabe? Crescendo, né? Graças a Deus foi tudo crescendo. Agora, eu também sou religioso, sabe? Sou muito religioso. Não critico e defendo, até ajudo quando posso aos espíritas, né? Alguma entidade espírita, eu mando coisas, eu ajudo, tudo isso, né? Como posso, não critico, porque tudo leva a Deus, né? Sim. Então, agora a minha fé é outra, né? A minha religião é outra. E a tua primeira coluna, tu lembra quando tu escreveu? Eu comecei a escrever no jornal A Gazeta. Você se lembra? Não sei. Eu lembro do jornal A Gazeta. Mas você não era nascida na época. É que depois falou, mas eu fiquei só 2 anos na Gazeta. Sim. E o Jornal Estado me convidou, eu fui para o Jornal Estado. E fiquei. Contra a vontade dos teus pais, né? Sim, tudo isso, meus pais ficavam de olho, né? Porque como é que está de lá para cá? E sempre pessoas eram simples também, né? Pessoas simples, né? E que lá em Tijucas a gente frequentava a sociedade e tudo isso, né? Mas era uma outra vida, um outro meio, né? Não existia essa coisa, né? E chega aqui, pega, assim pegou, transformou, né? Me transformaram, né? Então, mas eu, graças a Deus, tive ajuda, eu sempre rezei muito, tive muita fé, né? E pedi a Deus que, se fosse para o meu bem, que eu continuasse, né? Se não, que eu desistia, né? Não houve. Quando aparecia mais, e eu tinha que, com toda a minha timidez, eu tinha que enfrentar faixas quando chegava em cidades, né? Essas cidades pequenas, faixa de Ibrahim Suede catarinense. Eu trabalhei com ele também. Pois tu teve uma relação com o Ibrahim na Rádio Suede, Nacional, né? foi, na Rádio Nacional. Lindo. Foi. Conta pra gente. Foi. Trabalhei patrocinado pela Bangu. Ai, que bacana. Patrocinado pela Bangu.
nós fazíamos um programa à noite, né? Aham. Eu e ele tinha um rapaz do Espírito Santo, que era cronista também, o Dória, e tinha um de Porto Alegre. Eram mais uns três ou quatro, sabe? Eram poucos, né? Mas aquilo também me deu, né, muito status, né? Aham. Que a Rádio Nacional, naquele tempo não existia televisão, né? É. E a Rádio Nacional era tudo, né? Então, fiquei com amizade com ele, tudo isso, né? E ele me projetou muito também, né? Os primeiros colunistas, né? Vocês. Tu, Ibrahim, quem mais na época? Não, o Ibrahim, antes do Ibrahim tinha o Jacinto de Tormes e um outro que faleceu há muito tempo, era mais idoso, sabe? Já quando Zósimo era posterior. Zósimo. Zósimo do Amaral? Zósimo, depois. Depois, né? Foi bem depois do Ibrahim. Uhum. Depois do Ibrahim, o Zósimo. Muito bom, mas foi depois, né? Também tinha muito prestígio, muito tudo. Eu me dava com todos eles, mas fiquei mais ligado ao Ibrahim por causa da Bangu, Sim. né? Porque às vezes o doutor Joaquim Guilherme da Silveira fazia os jantares na residência dele, né? E então me convidava, estava o Ibrahim e aquele mundo elegante, né? De Lourdes Catão, Teresa Souza Campos, Imperatriz não sei o quê, Imperatriz Leopoldina e mais isso, mais aquilo, Marinque Veiga. Aham. Tudo isso eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente mesmo assim, né? Conversar e tudo, né? Então, que a época, aquilo foi uma época que não vem mais, né? Não vai ter mais, nunca mais, né? Tu acha que o mundo ele perdeu o glamour? A geração é outra, né? Uhum. É outra geração. Outro Então, tipo de glamour também, tu acha? eu acho, sinceramente, eu não sou contra, né? Acho que as pessoas que escrevem e que falam, que vão em televisão e tudo, sabe? Falam bem e são pessoas, acho a mocidade, sabe? Essa juventude linda, né? Linda e com, assim, o poder que a minha juventude não teve. Hoje em dia, com todas as universidades, né? E muito favoritismo e facilidade para emprego, né? Tem tudo isso que naquele tempo já era uma coisa mais difícil, né? Bem mais difícil, que é menor a cidade mesmo, né? Tudo. Depois foi crescendo, foi... Hoje eu vejo assim, gosto muito de ver, sabe, de ler, eu leio sempre, todos, né? E cada um tem um estilo, né? E assim, o meu não é, nenhum deles não é o meu estilo, porque nem tinha sentido, nem tem sentido eles escreverem quando a diferença de idade é muito grande, né? Eles começaram muito depois de mim. E a cidade é outra também, né? E a cidade é outra, a geração é outra, então aceita o que eles escrevem, não o que eu escrevia, né? A maneira que eu conduzia, né? E também
bem aquelas coisas, aqueles bailes nos clubes. Os bailes das debutantes que eu criei, né? O baile branco. 50 anos de baile branco eu fiz. Pois é, e hoje perdeu um pouco, ainda existe, Acabou, mas não é a mesma coisa. Acabou tudo isso. Acabou, né? não existe. Algumas cidades, aqui em Florianópolis não fazem mais, né? Algumas cidades aí no interior ainda fazem, né? Mas às vezes até sou convidado, mas não participei mais, né? Depois porque apresentar uma menina com 15 anos para a sociedade, hoje em dia ela já se apresentou faz tempo, né? Há muito não tempo. É? Já outras coisas. Não é? Não. Eu acho que é não isso. Tem, mudou, tal história, é o que eu digo, né? A geração é outra, são outros hábitos. É outro. Então não tem sentido, né? Imagina eu, agora, tendo um jornal, né? Que fui convidado para escrever em outro jornal, mas eu não tinha condições de escrever, porque a minha maneira de escrever, o meu eleitorado, como se diz, né? O meu seleto grupo, né? Era muito diferente, né? Não tinha aceitação pelas pessoas de hoje, né? É muito diferente, sabe, Cláudia? Mas eu acho todos assim que tem esforço, né? Um esforço muito bom e escrevem direitinho, né? E a maneira deles, né? Cada um do tem seu jeito, né? Isso sempre eu achava, que depois apareceu, linguagem. Depois de mim apareceu o Celso Pamplona, apareceu o Lázaro Bartolomeu também, né? Mas já escreviam numa maneira mais também que hoje não dava, né? Exatamente. Que hoje já não dava também. Aí né? chegou a irreverência do Beto Stodic, Exato. que eu acho que é ali que deu uma mudada. Deu uma mudada um pouco, porque ele era um pouco violento, assim, Exatamente. né? Escrevia muito bem, muito inteligente, isso aí não se discute, né? Mas era meio arrojado, né? Então, mas daí ficou. Né? Aí ficou assim, né? Ficou a tendência assim, foi para... A tendência foi para abrir essa coisa, né? Dali é que começou. Perdeu-se um pouco do glamour das colunas sociais para falar mais da política e de outros assuntos que antes não entravam na coluna social. Eu nunca me preocupei também, sabe, Cláudia, com uma pessoa que tivesse, um casal que tivesse em perigo, assim, de separação ou de algum... Isso é muito delicado, né, Zuri? Alguma coisa... Eu nunca comentei absolutamente nada de ninguém. Sabendo ou não sabendo, que às vezes eles diziam, mas você sabe, né? Eu sei, é para mim. Escrever é outra coisa, é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Jamais eu tocava o nome de uma pessoa diminuindo, deixando a pessoa lá embaixo, né? Nunca, mas não havia dinheiro que me pagasse que eu fizesse uma coisa dessas. Não quero dizer isso que eu fosse assim um santinho, que eu fosse um menino bom. Não, é que eu não dava para a minha formação, sabe? Para a maneira que eu escrevia, para a minha formação, não cabia eu falar dessa maneira, né? As 10 mais elegantes, né, que eu fui o primeiro a fazer aqui, né? Qual que era o teu critério? Como que tu escolhia as 10 mais elegantes? Eu tinha um seleto grupo, né? De pessoas que eu ia conversando assim e vendo. Então, ali eu colhia, né? Essa realmente dá. Essa realmente dá, né? Sempre era a primeira a dona Ruth Wepke, porque realmente ela nasceu elegante, né? Né? Nossa. Ela nasceu elegante, ela tinha aquilo, era nato dela. Porque a elegância, para mim, como também para muita gente, né? É assim, tem um momento que você olha para uma pessoa, mas está numa postura, nem precisa ser linda, está numa postura, uma roupa que combinou, que tá bem, é bonita, está elegante. No dia seguinte, se transforma. Agora, a dona Ruth não, era desde que se levantava, aquilo era dela. Era dela. O que tem outras senhoras também aqui, né? Tem outras senhoras aqui também, né? Na minha opinião, dona Quirana Lacerda. A dona Quirana Lacerda foi uma senhora linda, foi uma senhora muito bonita, chique, bonita, né?
Eu tenho muita recordação dela quando o marido foi governador, né? Sim. Que deu uma festa na agronômica, ela descendo a escada com um vestido branco, um vestido longo branco, descendo aquela escadaria do palácio, né? Essas coisas que marcam, né? A gente sabe, fica. Ela foi realmente também uma pessoa muito chique, sabe? Uma pessoa de uma postura, né? Classe, é a tal história, né? A classe conquista o público, né? A pessoa tem classe, tem linha, senta bem, tem postura, né? Então, isso... Educação, Zuri. Educação, vem um princípio, né? De educação. Agora, às vezes, até uma pessoa tão simples, tão pobre, né? Porque eu, sinceramente, não tive nada disso. Porque, mas educação não tem a ver com... Eu estudei num colégio de freira, sabe? Eu era semi-interno num colégio de freira, né? Que meu pai trabalhava, como já falei, né? Para pagar o estudo para as meninas, para o concerto das freiras, né? Do sapato das irmãs. Naquele tempo, aquelas irmãs, né? Que usavam aquelas... E aquela roupa mesmo de freira, batinas, né? Bem diferente. Mas não... Então não tinha assim, para dizer, se eu tivesse nascido rico, né? Não rico, mas mas não, meu pai era um simples sapateiro. A gente frequentava a sociedade, mas éramos pessoas simples, né? De uma maneira mais, né? Nunca se pensou em... Eu nunca pensei em ter uma casa como tenho, né? Aos poucos a gente foi, né? Fazendo, foi melhorando, né? E então acho assim que a vida, sabe, é que ensina a gente. Com certeza. É a melhor escola